Bom, vamos fazer um exercício aqui, né? Esse exercício aqui ele quer que você calcule o VCE quiescente, ou seja, essa tensão aqui, e a IE quiescente, que é a corrente que circula aqui no emissor. Bom, você percebe que essa configuração aqui ela é bem diferente daquela que nós vimos, ou seja, você está com uma tensão negativa no emissor e você está com o coletor aterrado, né? Tá desse jeito, e você percebe que o resistor de base está aterrado aqui. Você deve imaginar, né? E, puxa, mas isso aqui é só para complicar, é um exercício aí só para a gente testar e isso aqui não tem nada a ver com a prática. Na realidade, um negócio assim é muito mais factível de aparecer na prática do que aqueles outros circuitos que nós vimos anteriormente. Por quê? Dentro do seu circuito você não tem disponível tensões arbitrárias, tensões de entrada. Você tem uma série de restrições dos demais circuitos que estão no seu sistema. E você tem que fazer o possível com o que você tem disponível. Então, não há nenhum problema em você ter uma coisa desse tipo. Você, em vez de colocar tensão positiva aqui, você coloca uma tensão negativa aqui. Em vez de você tirar o sinal no coletor, isso aqui nós vamos ver logo a seguir, você está tirando o sinal no emissor. E como nós vimos, isso aqui não tem importância nenhuma do ponto de vista de polarização. Onde você põe capacitor, onde você tira capacitor. Do ponto de vista de AC, isso é absolutamente irrelevante. Então, você veja, esse circuito, inclusive, tem uma vantagem em relação aos demais, porque esse resistor aqui está conectado diretamente no ground, o que é uma coisa muito mais fácil de fazer do que os demais, que a gente tinha dois resistores, tinha que colocar no coletor. É um circuito que tem algumas vantagens e você pode se deparar com um negócio desse. Então, em vez de você ficar decorando fórmulas para diferentes topologias, como é que você resolve um problema desses? Usando o que você já conhece, lei das malhas de Kirchhoff e lei dos nós. Então, o nosso circuito aqui, eu percebo que às vezes os alunos têm alguma dificuldade com fontes negativas. O que está acontecendo aqui? Eu vou desenhar esse menos 20, ele está assim, ó. Ele está assim. Então, o meu menos 20 está aqui. Aqui eu tenho o meu RE. Aqui eu tenho a minha base. Vem para o meu RB aqui, que nós vimos. E onde que vai esse fio? No ground. Agora, onde está o nosso ground? O nosso ground é o pino positivo da bateria. Certo? O nosso ground, para todos os efeitos aqui, é o pino positivo da bateria. Ou seja, em vez de você fazer isso e usar esse como mais, você faz isso. Você faz isso agora. Você usa esse como menos e aterra o mais. Não tem diferença nenhuma. Ou você tem mais 9 aqui, ou você tem menos 9, ou você tem mais 9 e ground aqui em cima, ou você tem menos 9 e ground aqui embaixo. Mesma coisa. Como eu falei, a única diferença é a questão de disponibilidade eventual aí no seu circuito, né, no seu sistema mais complexo. Então aqui a gente tem circulando uma corrente, aqui circula uma corrente IB e aqui, né, na realidade circula uma corrente IE. Então, fazendo a malha, né, se você conseguiu entender isso, fazendo a malha, nós vamos ter aqui o velho 0,7 volts, nós vamos ter 20 menos 0,7, as tensões vai ter que ser igual a soma das tensões vai ter que ser igual à soma das quedas nos resistores. Os resistores eles estão assim, né? Mais e menos, mais e menos. Então, o mais está batendo com menos, você vai somar IB RB mais IE-RE. Então, 20 menos 0,7 vai ser o quê? IB vezes 240K, mais o IE eu não sei, mas o IE eu sei que é beta IB vezes o RE, que vale 2K. Juntando tudo, você vai achar que o IB vai ser o quê? 20 menos 0,7, 240K, mais o nosso beta é 90, deveria até ser 90, 91, né? Mas vamos deixar 90, vezes 2K. Não vai dar diferença muito grande. Isso vai dar uma corrente de base de 45,73 microamperes. Alguém vai dizer, como é que pode eu ter 0,7 aqui se a minha base está em 0 volts devido a esse potencial? A sua base está em 0 volts, mas eu tenho um menos aqui, ó. Não esqueçam disso.
vale a pena você analisar bem direitinho esse circuito. Tem algumas vantagens você colocar o menos embaixo, tá bom? Isso em amplificadores diferenciais se usa bastante, mas é bom que você não fique assustado por você ver aqui a base com esse resistor aterrado. Não tem problema nenhum, uma vez que a corrente sobe aqui, né, nessa direção, devido a essa fonte, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A própria lei das malhas mostrou para você que surge uma corrente. Então, e de novo, se você tiver dúvida, põe no Multisim, online, onde for o seu simulador que seja, e você confere se está tudo certo. Uma vez que você achou o IB, naturalmente o nosso VCE quiescente vai ser o quê? O nosso VEE, que é essa tensão de menos 20, menos IERC. Então, fazendo aqui o gráfico, o que nós temos? Nós temos aqui menos 20, nós temos isso aqui aterrado, isso aqui é o nosso VCE quiescente, a nossa corrente IE passa aqui, né, com esse shape aí, o mais está para cima. O que vai acontecer? O nosso VE é 20, ou seja, daqui para cá eu tenho 20 volts, né, eu tenho 20 volts. Se você está em dúvida, faz a malha e confira. Menos, e quanto que é o nosso IE? Agora eu vou colocar até beta mais 1, para dar ser mais preciso, vezes a corrente de base, que nós recém calculamos, vezes o resistor de emissor. Isso aqui vai dar, então, um VCE quiescente de 11,68 volts. Óbvio que o nosso IE quiescente vai ser simplesmente beta mais 1 vezes a nossa corrente de base, que vai dar 4,16 miliamperes, certo? Então essa é a nossa corrente de emissor quiescente, que é a mesma que circula no coletor, e esse é o nosso VCE quiescente, 11,68, está mais ou menos metade de 20. Esse é o exemplo um pouco diferente daquelas configurações que nós vimos. Bom, a gente tem visto até agora circuitos prontos, né? A gente até agora viu o seguinte: olha, se você tem um circuito com resistor assim, você faz assado. Se você tem um circuito que o resistor está aqui, a regra é essa, resolve desse jeito, etc. Ou seja, nós saímos de circuitos prontos e fizemos a análise de um circuito pronto, né? Você foi dado um prato, você provou o prato e disse se é bom ou ruim. Mas você não sabe cozinhar. Em tese, você não sabe cozinhar. A cozinha, né, o fato de cozinhar em eletrônica é o processo de design, ou seja, o processo de síntese. Então, você quer fazer o circuito, você tem uma necessidade de pegar um sensor e aumentar o nível dele, e você tem que projetar o circuito do zero. Isso não é análise, isso é síntese. Então, como é que faz o processo de síntese? O processo de síntese funciona mais ou menos da seguinte forma. Você faz um primeiro chute inicial, vamos dizer assim, uma primeira estimativa inicial, você faz aí ajustes no simulador posteriormente, ou você já vai para a bancada, e você vai mexendo aqui e ali em função dessa primeira estimativa, primeiro chute inicial. Então eu vou dar algumas regrinhas aqui, em função desse circuito aqui, que é o mais famoso, né, o mais usado, que é a polarização com divisor de tensão. Então, primeiro você vai pegar o chute, depois do chute inicial, você vai colocar isso no Multisim, ou no Proteus, ou no Spice da vida, e você vai ver se mexer num resistor ou no outro, o que acontece, até você ter a resposta que você deseja. Então vamos lá. Como é que funciona o nosso processo de síntese, de projetar, de fazer o design, de sair do zero? Primeiro, você tem que naturalmente escolher, né, um IC qualquer e você tem que ter um transistor com um determinado beta. Então você conhece o IC e você, sei lá, chuta 20 mA, 10 mA, 5 mA para o seu... você chuta, né, você escolhe a sua corrente de coletor que você deseja e naturalmente tem o seu transistor com certo beta. Você não sabe se você chuta lá, sei lá, 100, alguma coisa assim. Bom, aí começa o negócio. Você escolhe VE igual a VCC sobre 10. Então você vai deixar aqui em cima
0,1 de VCC. Por que isso? Para que você tenha mais espaço possível aqui no VCE. Quando você diz que o VE é 10% do VCC, você também escolhe que o seu VCE é VCC sobre 2. Isso na realidade nós já tínhamos falado anteriormente. Bom, se aqui tem 0,5 de VCC e aqui tem 0,1, é óbvio que sobrou quanto? 0,4 de VCC em cima do seu circuito do seu resistor de coletor. Então, sobra 0,4 de VCC no coletor. Acabou. O ramo do coletor emissor você já definiu. Uma vez que você tem o IC, nós falamos que você chutou 10 mA, você disse, olha, eu tenho disponível 9 volts da bateria, você já sabe todas as tensões em cima dos resistores, você calcula os resistores a partir, né, dessas estimativas iniciais. É óbvio que esse RE e esse RC eles vão ter uma relação entre eles de 4. Né? Aqui 0,1 e aqui 0,4 vai ter uma relação de 4, a corrente é a mesma que circula nos dois, vai ser 4 a relação. E isso vai dar um ganho também de 4, nós vamos ver depois. Você consegue aumentar esse ganho de 4, que é muito baixo, de tensão de 4, colocando um capacitor aqui em paralelo com o resistor de emissão, mas isso é outra história. Então, ó, por exemplo, então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você escolheu IC quiescente de 10 mA e você tem disponível aí 10 volts na sua fonte de sinal e o seu transistor tem um beta aí que você vai supor que é 80. Então, ó, o seu VE vai ser quanto? 1 volt. Como ele circula 10 mA, é óbvio que o RE vai ser 1 volt por 10 mA. O seu RE já foi achado como 100 ohms. O seu RC vai ser quanto? 40%, que dá 4. 4 por 10 mA vai dar 400 ohms. E o seu VCE quiescente vai ser alguma coisa da ordem aí de 5 volts. Acabou. Você tem o RE e o RC. O seu ganho aqui, né, se não tiver capacitor, vai ser aproximadamente RC por RE, que dá 4. Mas daí você coloca no seu simulador. Falta o lado da base, né? Falta achar o R1 e o R2. O R1 e o R2 você começa com aquela regrinha. R2 tem que ser menor ou igual a beta RE sobre 10. Por quê? Porque dessa forma essa rede aqui ela se torna relativamente independente da corrente que circula aqui. Pode esquentar e a corrente de coletor aumentar, esses caras aqui passam uma corrente muito maior e eles não sentem isso, certo? Eles não sentem se torna insensível ao IB que entra aqui. Então, se você garante isso, você está safo, você está com um bom resultado aí, um bom desempenho na sua polarização. Então, ó, o que a gente tem aqui? Agora, se eu desenhar aqui o R1 e o R2, o que você tem aqui? Você sabe, olha como é fácil, você sabe que aqui o nosso circuitinho tem 1 volt. 1 volt mais o 0,7 significa que aqui, ó, eu tenho que ter 1,7 volts. Ou seja, aqui em cima eu tenho 10 e aqui eu tenho 1,7. Passar para outra página aqui. Então você tem que desenvolver um circuito divisor de tensão, que aqui tenha 1,7 volts e em cima tenha 10. Com essa restriçãozinha de beta RE sobre 10, o R2 tem que ser menor que isso. E o nosso VB, que é o nosso VB, vai ser o quê? VCC R2, R1 mais R2. Ou seja, juntando tudo nos nossos exemplos numéricos, o nosso R2 vai ter que ser menor, né, usando os nossos exemplos, 80 vezes 1/10 vezes 100, que é o nosso RE. Isso aqui vai dar, a gente escolhe que o nosso RE 800. Um valor de 800 tem que ser menor ou igual a 800, eu escolho 800. Um valor de 800 é um valor relativamente baixo. Mas vamos tocar o barco aqui, depois na simulação você, ou na bancada, você faz um ajuste melhor. Agora você tem o seguinte circuito. Você tem aqui 10, esse você não conhece,
e esse você disse que é 800, e aqui você tem que ter 1,7. Ou seja, 1,7 tem que ser igual a 10, 800 mais R1. Daqui você acha que o R1 é mais ou menos 3.800 volts. Então o seu circuito, se a gente não cometeu nenhum erro, ele vai estar polarizado mais ou menos assim. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 400, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 800, um valor baixo, como eu falei, não é muito bom isso, mas depois você ajusta. E aqui eu tenho 3.800. Você vai colocar isso aqui, você vai simular no Spice e vai fazer os ajustes necessários. Se eventualmente, a gente não viu isso, você achar que o ganho está ruim, você coloca, por exemplo, um capacitor ali em paralelo com um resistor de 100. É isso, a ideia mais ou menos é essa, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver que fazer um projeto, um design, você começa por aí. Sempre o importante aqui é arbitrar aqui. Arbitrar que esse cara tenha 10%, mais ou menos 10%, 5%, 10% que seja da tensão total, e aqui fique metade da sua alimentação. E essa rede aqui você vai mexendo de maneira a ter a tensão, essa tensãozinha aqui mais 0,7. Coloca isso no Proteus, confirma no Multisim, no Proteus, no Spice, e você faz os ajustes necessários. Eu particularmente começaria aumentando esses valores aqui. Multiplicar por 2, multiplicar por 3 e ver o que acontece na prática.